Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 11 de janeiro, e nós estamos celebrando a primeira semana do tempo comum da liturgia da Igreja Católica. E nós hoje vamos meditar, prosseguindo no evangelista Marcos, no capítulo 1, os versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Caros irmãos e irmãs, as pessoas sofredoras corriam ao encontro de Jesus e encontravam nele a vida que desejavam e esperavam a sua misericórdia infinita as libertarem. A sua palavra mudava a vida e o coração humano. Por isso, a sogra de Pedro pôs-se a servi-los. Nossos dias, tão marcados pela velocidade das coisas, talvez não nos deixe pensar com mais profundidade nas coisas de Deus. É preciso voltar-se mais para Deus, mas, de uma vez, os evangelhos falam da oração de Jesus como Filho de Deus. Jesus vivia mergulhado na comunhão de vida na Trindade e numa eterna contemplação do Pai e do Espírito Santo. Como homem, ele precisava de momentos de silêncios e de recolhimentos para que pudessem mergulhar nesta mesma comunhão. Se Jesus precisava de silêncio e recolhimento, não precisamos nem perguntar se precisamos também. Somente assim vamos compreender a atuação de Jesus de Nazaré, que desvincula a forma de agir de pessoas religiosas daquela época como do nosso tempo. Para Jesus, o importante era devolver a dignidade aos pobres, aos enfermos, às vítimas de tragédias e muitas vezes impostas pelos sistemas de poder político, social, econômico e religioso. Jesus sentiu em sua própria vida a dor sofrida por seus irmãos e irmãs.
É por isso que o encontramos devolvendo a dignidade a uma senhora idosa e enferma, no caso, a sogra de Pedro. Não se pode deixar os olhos apenas na febre que foi curada, mas na libertação, no convívio com a comunidade, na diaconia, que é o serviço ao próximo, e no caso, aquela pequena comunidade que Jesus compunha. Nossa vida cristã é uma força libertadora para aqueles que hoje são vítimas de injustiças e de morte. E por isso, irmãos e irmãs, que nós vamos vendo nos evangelhos o quanto é importante a nossa confiança nessa força espiritual que parte de Jesus. E vamos então prosseguir orando, pedindo a Deus pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelos nossos irmãos enfermos, como foi o caso da sogra de Pedro. Vamos prosseguir pedindo pelos profissionais da saúde, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências no nosso meio, e que assim nós possamos, de fato, nesse novo ano que estamos já caminhando, tenhamos a paz, o amor, a fraternidade entre nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.